Mas só aguarda um instantinho, nós temos uma leitura ainda a ser feita de um resumo associado a uma série de normas que nós fizemos, e aí a gente volta a palavra para vocês, tudo bem? Eu realizarei a leitura agora de um resumo da conjuntura legal relacionada às eleições para a direção aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais. A UENG é regida pelo Regimento Geral, pelo Estatuto da UENG, pela Lei nº 11.539, de 22 de julho de 1994, pelo Decreto nº 45.873, de 30 de dezembro de 2011, e pela Lei 15.463, de 13 de janeiro de 2005. Sobre o cargo de direção da unidade, há uma distinção entre o diretor-geral, que é o diretor de um campus regional, e diretor acadêmico, que dirige a chamada unidade. Apesar de comumente chamarmos de campus frutal, legalmente o correto é a unidade de frutal. Assim, temos um diretor acadêmico. No entanto, no site da UENG isso não está claro, já que citam apenas as unidades do campus de BH e sobre as outras situações não há clareza. Porém, o decreto número 45.873 de 2011 há uma listagem das unidades de ensino, pesquisa e extensão, unidades acadêmicas, na qual a unidade de frutal está inclusa. Por isso, não somos um campus, mas uma unidade acadêmica. No Estatuto da UENG diz, artigo 39, no caso em que um conselho universitário determinar a criação de um campus regional, poderá haver uma diretoria geral de campus, exercida por um diretor-geral de campus. Artigo 40. O diretor-geral de campus será eleito pela comunidade acadêmica, observadas as disposições contidas no regimento geral. Parágrafo 1º. O diretor-geral de campus deverá pertencer ao quadro de servidores docentes ou técnico-administrativos efetivos da UENG. Parágrafo 2. O diretor-geral de campus exercerá suas funções em regime de tempo integral, com jornada de 40 horas semanais, conforme a legislação específica. Sobre a direção acadêmica. Artigo 49. A diretoria da unidade acadêmica compete supervisionar os programas de ensino, de pesquisa e de extensão e a execução das atividades administrativas no âmbito da unidade, dentro dos limites estatutários, regimentais e em consonância com a política geral da universidade. Artigo 51. O diretor e o vice-diretor serão nomeados pelo reitor, que os escolherá de lista tríplice de docentes, organizada pelo Conselho Departamental da unidade mediante normas estabelecidas pelo governo universitário, pelo Conselho Universitário. Parágrafo 1º. Nas unidades onde a organização for diferente da estrutura departamental, a lista tríplice será organizada pela congregação. Parágrafo 3º. Os mandatos do diretor e do vice-diretor serão de 4 anos, contados da posse, permitido o exercício de até 2 mandatos consecutivos. Artigo 52. O diretor e o vice-diretor exercerão o mandato em regime de tempo integral, com jornada de 40 horas semanais, permitida a opção pela dedicação exclusiva nos termos da legislação específica. Continuando, diz ainda, em seu artigo 53, compete ao diretor, inciso 1º, atuar como principal autoridade administrativa da unidade acadêmica, artigo 2º, inciso 2º, supervisionar as atividades didático-científicas e, inciso 3º, exercer outras funções, desde que aprovadas em normas internas estabelecidas pelo Conselho Departamental ou Congregação. Parágrafo único. Nas unidades acadêmicas que não integram o campus regional, a diretoria da unidade exercerá também as competências pertinentes ao diretor-geral de campus. Dessa forma, a legislação dá poderes de direção geral à unidade que não integra o campus regional, e isso não está claro, se pertencemos ao campus de BH ou não. Segundo a Lei nº 11.539 de 94, em seu artigo 17º, a direção executiva de cada campus universitário
será exercida por titular nomeado e empossado pelo reitor, escolhido entre os indicados em lista tríplice elaborada por colégio eleitoral nos termos do Estatuto. Parágrafo único. Os candidatos aos cargos de que trata o artigo deverão pertencer ao corpo docente da universidade. Notemos que no artigo 40 do Estatuto da UENG diz que o diretor-geral de campus será eleito pela comunidade acadêmica, observadas as disposições contidas no regimento geral. Porém, quando vemos o regimento geral, no seu artigo 162, cabe ao Conselho Universitário regulamentar as eleições de reitor e vice-reitor, diretor-geral de campus, diretor e vice-diretor da unidade. Decreto número 45.863 de 2011, em seu artigo 62, a diretoria geral será exercida por um diretor-geral eleito na forma estabelecida no regimento geral e assessorada pelos diretores das unidades acadêmicas que compõem o campus. No seu artigo 66, a diretoria de unidade acadêmica é exercida por um diretor nomeado segundo normas estabelecidas no regimento geral, competindo-lhe, inciso 1º, atuar como principal autoridade administrativa da unidade universitária, inciso 2º, supervisionar as atividades didático-científicas e, inciso 3º, exercer outras funções desde que aprovadas em normas internas estabelecidas pelo Conselho Departamental. Sobre o Conselho Departamental, apenas o Estatuto da UENG preconiza no seu artigo 45 que o Conselho Departamental é integrado, inciso 1º, pelo diretor da unidade acadêmica, com presidente com voto de qualidade, além do comum. Inciso 2º, pelo vice-diretor. Inciso 3º, pelos chefes de departamentos, continuando. Inciso 4º, pelos coordenadores do colegiado de curso de graduação e pós-graduação, no estrito senso, e por um representante das comissões coordenadoras de cursos de especialização sediados na unidade. Inciso 5º, pelos coordenadores gerais de pesquisa e de extensão. 6º, por 3 docentes representantes da carreira de professor de educação superior da unidade eleitos por seus pares. 7º, por representantes do corpo técnico administrativo da unidade, escolhidos na forma desse estatuto e do regimento geral. E por último, por representantes do corpo discente, escolhidos na forma desse estatuto e do regimento geral. Para finalizar, o estatuto também informa como a congregação deve ser constituída, em seu artigo 48. Nas unidades acadêmicas onde a estrutura aprovada pelo comum for diferente da estrutura departamental, a congregação de unidade exercerá as atribuições equivalentes às do Conselho Departamental. Parágrafo único. A constituição de congregação de unidade acadêmica será estabelecida mediante a resolução do comum, aprovada por maioria absoluta, na mesma ocasião em que for aprovado o modelo de estrutura. Então, este é um resumo da conjuntura legal relacionada às eleições para a direção da Universidade do Estado de Minas Gerais. Agora passo a palavra. Márcia, pergunta?